Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. É com muita alegria e muito temor a Deus que nós adentramos ao teu lar para abrir a palavra de Deus e te transmitir a mensagem desta tarde. Fica conosco, Deus quer falar contigo. E no programa de hoje vai usar o servo de Deus, o nosso irmão Ezequiel Antunes, de Minas Gerais, que esteve aqui em Piracicaba e nos deixou uma mensagem para você que nos assiste no programa O Viver é Cristo. Fique conosco, o nosso Deus vai falar com você agora. Amigos telespectadores do programa O Viver é Cristo, quero te apresentar para vocês um curso bíblico que nós vamos dar gratuitamente a você que nos assiste. Basta você passar ali na casa de oração da Rua Moraes Barros 1220, num dos horários das reuniões, que vai passando aqui domingo pela manhã, 10 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical, ou à noite às 19h30, a pregação do Evangelho. Você passa, você pega o seu curso bíblico para fazer em sua casa, é gratuito, é para você estudar a palavra de Deus. Você precisa somente da sua Bíblia e do curso, do estudo bíblico simplificado. Você vai abrir ele e vai achar a leitura na tua Bíblia e vai estudar a palavra de Deus. Então, eu ofereço para vocês gratuitamente o curso bíblico oferecido pela Casa de Oração da Rua Moraes Barros 1220. Você passa, pega o seu estudo bíblico, leva para casa e vai estudando junto com a Bíblia e traz para nós respondidas perguntas e nós vamos dar mais cursos para você. É gratuito para a sua edificação espiritual. Passa a pegar o seu. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Olá, amigo ouvinte, vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, no versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes,
chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles e, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nós vamos olhar para esta passagem considerando alguns princípios contidos nessa história que são pertinentes também quanto à necessidade de salvação que o pecador tem. A humanidade está dividida quanto a esta necessidade de salvação. Há um grupo que pensa que a salvação é para as pessoas que não são exemplares, aquelas que não são modelos para a sociedade. São aquelas que cometem pecados grosseiros. Então, são essas as que precisam de salvação. A prostituta, o traficante, o usuário, o homicida e daí por diante. Então, essas pessoas são julgadas como pessoas que não são exemplares e elas precisam de salvação. Há um outro grupo que pensa que são exemplares, procuram ser e fazer o melhor, serem bons cidadãos, boas cidadãs, e por isso não precisam de salvação. Geralmente, no geral, assim está dividida a humanidade na sua condição natural, na sua maneira natural de pensar. Salvação para quem não é exemplar. E aqueles que procuram ser pessoas exemplares estão isentas da necessidade de salvação. Mas esta é a opinião do ser humano, na sua condição natural. Quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós vemos o que Deus diz a respeito da necessidade de salvação. A palavra de Deus diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Todos pecaram. Não todos de um grupo, mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, como que por um processo de distribuição, assim também, num processo de distribuição, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O testemunho de Deus é diferente do testemunho dos homens, e o que realmente importa é o testemunho de Deus. Então os homens se dividem assim: ele precisa de salvação, eu não preciso de salvação. Mas Deus, olhando para a humanidade na sua condição natural, na sua condição de nascimento, Deus nos dá esse diagnóstico inerrante, certo, e há testemunho contundentes, práticos, de que realmente todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, nos ensina de forma tão clara, tão simples, e não precisa ser uma pessoa intelectualizada para entender. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus,
Se todos pecaram, logo, todos precisam de salvação. Todos são carentes e precisam desesperadamente de salvação. E quanto à salvação, a Bíblia dá também uma nota de urgência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, ele diz que hoje é o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje, sim, mas muito mais do que isso. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Agora é o momento da salvação. E segundo a palavra de Deus, todos precisam agora da salvação. Todos são carentes do perdão dos seus pecados. Esse é o testemunho de Deus e todos nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus inerrante, a palavra de um Deus que não pode mentir. O texto que nós lemos nos fala de um homem exemplar. E nós temos, nos poucos versículos que lemos, são 10 versículos, as Escrituras mostrando que até mesmo uma pessoa exemplar precisa de salvação. Nós temos primeiro o testemunho que o evangelista dá acerca do personagem que queremos destacar nesta passagem. Nós não temos aqui o seu nome, ele não é identificado pelo seu nome, ele é identificado pela sua ocupação. Era um centurião, um comandante de uma centúria, um comandante de 100 soldados. Assim ele é identificado nesta passagem. E é o personagem que queremos destacar, desejando que os amigos entendam isso. Até mesmo as boas pessoas precisam de salvação. O primeiro testemunho de Lucas nos mostra um homem caridoso, um homem preocupado com o bem-estar do seu próximo, do seu semelhante. O versículo 2 do texto que lemos, Lucas capítulo 7, diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava. O centurião estimava muito o seu servo. O servo estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, versículo 3, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, quando olhamos esse testemunho que o evangelho dá sobre o centurião, é um testemunho positivo, que nos dá conta de que ele era uma pessoa caridosa, uma pessoa gentil, uma pessoa humana, que se preocupava com as necessidades do seu semelhante. E notem que se tratava de um escravo, que se tratava de um servo. Havia na época a prática da escravatura, e com algumas míseras moedas era possível comprar um escravo. Mas notem o coração humano, gentil, sensível do centurião. Ele muito estimava o seu próximo, mesmo sendo um servo, mesmo sendo um escravo. Então é o primeiro testemunho que as Escrituras nos dão sobre a gentileza, sobre o bom exemplo do centurião. O segundo exemplo é dado pelos anciãos, que foram chamados, foram convocados pelo centurião e foram enviados até a presença do Senhor Jesus para buscar ajuda, porque o centurião havia tomado conhecimento que Jesus estava bem próximo dele. E o testemunho dos anciãos acerca do centurião também é positivo. Estes, versículo 4, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram dizendo, notem, ele é digno de que lhe faças isto. Por certo, os anciãos apresentaram ao Senhor Jesus, deram ao Senhor Jesus o testemunho positivo
acerca da gentileza, da generosidade, do coração sensível desse centurião em relação à necessidade do seu próximo, o coração caridoso desse centurião. E eles insistiram com o Senhor Jesus, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Então é um testemunho igualmente positivo, porque esses homens experientes, vividos, os anciãos, disseram: Ele é digno de que lhe faças isto, depois de terem apresentado, naturalmente, a situação, a necessidade daquele centurião. E antes que o Senhor Jesus, ou sem mesmo o Senhor Jesus ter pedido provas práticas evidentes de que ele era uma boa pessoa, ele era exemplar, os anciãos apresentaram essas provas inegáveis, porque é amigo do nosso povo. Um testemunho positivo, amigo do nosso povo. Os anciãos estão fazendo referência ao povo judeu, o povo que a Bíblia chama de o povo de Deus, o povo que Deus estava formando para si. E a história desse povo é contada com bastante detalhe no Velho Testamento. Então, eles estão dizendo: Ele é amigo do nosso povo. O centurião é amigo do nosso povo. O centurião é amigo do povo de Deus. Isso é um bom testemunho, um testemunho positivo. Não perseguia o povo de Deus. Pelo contrário, era amigo do povo de Deus. E sem que o Senhor Jesus pedisse provas dessa amizade com o povo de Deus, os anciãos disseram: E Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então estava lá naquela vila, ou naquele bairro, naquela rua, uma prova tangível, uma prova clara, evidente, da amizade que o centurião tinha com o povo de Deus. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Notem, eles não estão dizendo: o centurião nos ajudou na edificação da sinagoga. Eles disseram: e ele mesmo nos edificou a sinagoga, com os seus próprios recursos. A sinagoga era um lugar, uma sala, que os judeus usavam para estudar a palavra de Deus. E eles estão dizendo que esse centurião ajudou, esse centurião contribuiu na edificação daquela sinagoga. Então é o segundo testemunho acerca da gentileza, da generosidade, do bom exemplo desse centurião. Então o Senhor Jesus, convencido do que ouviu, foi até ao centurião levar a ajuda que ele precisava. E de fato o Senhor Jesus tinha condições de ajudá-lo naquilo que os homens não poderiam ajudá-lo. Então Jesus diz, o versículo 6, foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então o primeiro testemunho é positivo. Ele é uma pessoa caridosa. O segundo testemunho é positivo. Ele é amigo do povo de Deus e ele é digno da tua ajuda. Mas quando ele se aproxima do Senhor Jesus, agora temos o testemunho que o centurião dá em relação a si mesmo: eu não sou digno. Apesar de tudo que falavam, apesar de tudo que ele fazia, apesar de todo esforço, apesar da sua fama, apesar da sua amizade, apesar da sua caridade, ele tinha convicção: só tua graça pode me ajudar. Eu não sou digno, eu não mereço. Eu entendo que eu não sou digno de encontro pessoal contigo. Eu entendo que não sou digno de que entres em minha casa. Ele se esvazia, ele não se arma. Ele entende que apesar de todo o seu esforço e do seu bom exemplo, ele precisava da graça de Deus.
Só a graça de Deus poderia ajudá-lo. Só a graça de Deus poderia mudar a situação da sua casa. E o mesmo se diz em relação à salvação. A salvação não pode ser recebida pelas obras. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Só a graça de Deus pode salvar. Portanto, nós temos acabado de ler um texto que nos ensina isso. Até mesmo as pessoas exemplares precisam de salvação. E o exemplo desse centurião, essa salvação só pode ser adquirida pela graça de Deus. Ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A salvação é somente pela fé na pessoa do Senhor Jesus e está baseada no preço que Ele pagou quando morreu ali naquela cruz, assumindo a nossa dívida, pagando o nosso resgate. Tudo o que a justiça de Deus exigia para que pudesse ser pregada a salvação dos pecadores, o Senhor Jesus pagou naquela cruz. E a salvação hoje pode ser anunciada, o perdão dos pecados pode ser experimentado, não pelo que o ser humano vem a fazer, mas pelo que Cristo fez naquela cruz. E Deus aceitou o pagamento que foi realizado, efetuado. Ao terceiro dia, ressuscitou. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pela graça sois salvos por meio da fé. E se a boa pessoa precisa de salvação, aqueles que não são exemplares também precisam de salvação. Salvação pela fé, salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te ajude e que o Espírito dele, é a nossa oração, faça aplicação dessa verdade na tua mente e que isso desça ao teu coração, atingindo a tua vontade, e que o Senhor Jesus venha ser o teu Salvador pessoal, não simplesmente o Salvador da humanidade. Me leva à tua vontade, me leva. Conselho de Deus. O Conselho de Deus de hoje está na epístola que foi escrita por Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse é o assunto de abertura da carta que Tiago escreve. É interessante a gente notar que o primeiro versículo, dirigido aos destinatários, aos leitores originais, os primeiros leitores dessa carta, eles são identificados como aqueles irmãos que fazem parte da dispersão, um evento importante, significativo, que dispersou aqueles irmãos que haviam crido no Senhor Jesus. E eles foram espalhados por alguns pontos do império. Pedro escreve a sua carta fazendo menção também daqueles que foram espalhados por alguns lugares do império. É como se eles fossem, e de fato eram, peregrinos e forasteiros. Aliás, são as duas palavras que Pedro usa ao se dirigir àqueles irmãos que faziam parte da dispersão. Peregrinos e forasteiros estavam fora do lugar de nascimento, de crescimento, de convivência, agora estavam numa outra terra. Foram espalhados, foram dispersos. E ali, nessa nova experiência, em um novo domicílio, fazendo parte de um evento importante chamado dispersão, eles eram forasteiros e peregrinos. Esta epístola trata de assuntos importantes, espalhados entre os 5 capítulos. O capítulo 2 fala da acepção de pessoas, um assunto significativo. O capítulo 3 nos ensina sobre como devemos usar o órgão da nossa fala, a nossa língua. O capítulo 4 fala também de um assunto importante, o mundanismo. No capítulo 5 nós temos igualmente vários assuntos pertinentes à vida cristã e igualmente significativos.
Mas o assunto de abertura da carta diz respeito à provação, diz respeito às adversidades que os crentes vão encontrar nesta vida. Forasteiros e peregrinos, essa é a condição de todo aquele que creu no Senhor Jesus. Paulo disse, a nossa pátria está no céu. Filipenses capítulo 3, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria está nos céus. Por enquanto estamos aqui até que o Senhor Jesus volte. Sendo assim, aqui somos peregrinos e forasteiros. E a vida de peregrino, de forasteiro, de estrangeiro não é fácil. É uma vida de provação, de adversidade e de tribulação. E o conselho de Deus nesta oportunidade é: saiba aproveitar as oportunidades que vêm de crescimento nas provações. Elas trazem benefícios, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, uma virtude que é aperfeiçoada na aflição, na adversidade. Então, irmãos, como forasteiros e peregrinos, por enquanto, nesta vida, olhemos para as adversidades com esse olhar diferente. Deus não nos prova para continuarmos do mesmo tamanho. Ele deseja, ao permitir as adversidades, o nosso crescimento. Que isso sirva de consolação para o breve tempo da nossa peregrinação aqui. Me leva à vontade, me leva. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai bendito, que está no céu, está em toda parte, que conhece as nossas necessidades. Te louvamos pelo Teu amor explicado de forma tão maravilhosa na pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos pela Tua salvação, planejada antes da fundação do mundo, executada pelo Senhor Jesus, pela Sua morte e que tem sido aplicada pelo Teu Santo Espírito. Te louvamos por esta salvação graciosa, esta salvação maravilhosa que está baseada não no nosso desempenho, no nosso esforço, mas naquilo que Tu fizeste através da pessoa do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Te louvamos por este Evangelho que tem sido anunciado com toda a liberdade no nosso país. Te louvamos pelas oportunidades que o Senhor tem criado para que homens e mulheres, ainda sem o perdão dos seus pecados, ouçam a Tua voz, sejam convidados para a salvação. E nós oramos pedindo que o Senhor faça aplicação pelo Teu Espírito em cada mente, em cada coração, desejando que a Tua palavra não seja simplesmente um instrumento de informação, mas sobretudo um instrumento de transformação daqueles que estão ao alcance da Tua voz. Salve almas nesta oportunidade. Oramos também pelos que já Te pertencem, aqueles que creram no Senhor Jesus, têm como herança a pátria celestial, estão ainda aqui neste mundo, caminhando, peregrinando, mas desfrutando dos Teus cuidados, da Tua proteção, da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu fortalecimento. Te louvamos também pela Tua graça que salva e que também fortalece para a nossa caminhada aqui nesta vida. Oramos também por aqueles que têm necessidades físicas, precisam da Tua ajuda, ajuda que só o Senhor pode dispensar. Oramos sobretudo para que esses venham também prosperar espiritualmente, crendo no Senhor Jesus e recebendo o perdão dos seus pecados e recebendo a vida eterna. São os nossos pedidos, essa é a nossa oração que fazemos confiados, porque oramos nos méritos do Senhor Jesus. Amém.